No primeiro dia de julgamento no Supremo, teve 4 sustentações orais das defesas. Os últimos detalhes, as informações com a repórter Janaína Cabelo, direto para o Supremo Tribunal Federal. Qual o balanço dos trabalhos que terminaram um pouquinho antes do previsto hoje, não é isso, Janaína? Bem-vinda, bom trabalho, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, terminou um pouquinho antes, né? Porque estava prevista aí a segunda sessão desse julgamento, né? A primeira sessão foi hoje pela manhã, durou o dia todo aí. Hoje é o dia de julgamento. Uma sessão pela manhã, outra sessão à tarde. Essa sessão à tarde duraria até às 19 horas. Mas lá pertinho ali das 6 horas da tarde, o presidente da Corte, o ministro Cristiano Zanin, decidiu suspender o julgamento. Vai ser retomado só amanhã. Então, 4 defesas fizeram as sustentações, são 8 réus, né? Lembrando desse núcleo crucial que é o núcleo, a ação penal específica que está sendo julgada nesse momento, a do núcleo crucial, que inclui Jair Bolsonaro. São 8 réus ao todo. O dia de hoje, primeiro dia de julgamento, então começou com o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Depois, então, veio ali a acusação, no caso, o procurador-geral Paulo Gonet deu as palavras dele. Depois, então, vieram as defesas, começando ali pelo Mauro Cid, ele o primeiro porque é o delator ali, né, desse suposto plano de golpe. Então, ele tem ali o direito a fazer a primeira sustentação oral e, em seguida, em ordem alfabética do nome de cada um dos réus. Então, hoje foi o tempo de 4 defesas, 4 réus ali terem a sua sustentação oral, as suas defesas ali feitas ao plenário da primeira turma, aos 5 ministros da primeira turma. Tiago, com relação ao relatório, né, a fala do ministro Alexandre de Moraes, inclusive um pouquinho antes do relatório, ele meio que quebrou um protocolo ali, porque ele não foi diretamente ao relatório, ele preferiu dar uma declaração antes, inclusive dando vários recados. Ele disse, por exemplo, ele iniciou ali dizendo que os brasileiros devem afastar com todas as forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade, ainda mais em momentos onde a história do país ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para pacificação. Essas foram as palavras do ministro Alexandre de Moraes. E depois ele disse também o seguinte, ele garantiu que o destino dos 8 réus no julgamento vai seguir o devido processo legal. A gente vai ouvir esse trechinho do que o ministro disse. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos. Uma outra fala de destaque também, Thiago, do ministro Alexandre de Moraes, ele não citou nomes, mas ele criticou o que ele chamou de organização criminosa com atuação dolosa para atrapalhar o processo, para tentar evitar o julgamento. Se referindo ali claramente à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto ao governo de Donald Trump, né? Inclusive, Eduardo Bolsonaro é alvo de um inquérito aqui no STF que investiga essa ação dele nos Estados Unidos, que teria dado ali o resultado, algumas sanções ao Brasil, como, por exemplo, o próprio tarifaço, sanções ao ministro Alexandre de Moraes, aos demais ministros, enfim. A gente vai ouvir esse trechinho também do que o ministro disse. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. Pois é, o ministro seguiu aí essa fala, defendendo a soberania nacional, defendendo a independência do judiciário aqui
no Brasil. Logo depois da fala do relator, foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fazer suas considerações ali na acusação, né, contra os 8 réus. Ele defendeu a condenação dos 8 réus por 5 crimes, né? Lembrando que entre esses 5 crimes, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro, o Procurador-Geral da República, ele disse que a cooperação dos denunciados tornou nítida uma organização criminosa num plano de golpe de Estado. E ele citou, inclusive, aquela reunião no final de 2022 no Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os comandantes das Forças Armadas, né, os 3 comandantes das Forças Armadas, onde o então presidente teria apresentado um documento que previa ali estado de sítio, medidas de exceção para evitar a posse do então presidente eleito, de Lula, né? Isso ficou ali constatado ali, o que foi dito, por exemplo, por testemunhas chaves de todo esse processo, que são, por exemplo, além da delação premiada de Mauro Cid, o ex-comandante do Exército Freire Gomes e também o ex-comandante da Aeronáutica Batista Júnior, que disseram que, de fato, Jair Bolsonaro teria apresentado esse documento. O ex-presidente nega, ele disse que era apenas, se tratava ali de considerandos dentro da Constituição. Mas Paulo Gonet lembrou exatamente desse fato e a gente vai ouvir um trechinho do que ele disse. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um putsch. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Pois é, e as palavras do Procurador-Geral da República. Então, logo depois foram feitas aí sustentações orais de Mauro Cid, de Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Anderson Torres. E aí, Tiago, amanhã o julgamento ele é retomado pela manhã, às 9 horas da manhã, com a sustentação oral das defesas de Augusto Heleno e, na sequência, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sustentação dos advogados de Jair Bolsonaro será dividida em 2 partes. A primeira parte será lida ali pelo Dr. Celso Vilardi, quem coordena ali a defesa, toda a equipe de defesa de Bolsonaro, e a segunda parte pelo Dr. Paulo Cunha Bueno. E amanhã só tem uma sessão mesmo, pela manhã, viu? E aí depois só retoma esse julgamento na semana que vem. Tiago, é com você. É isso, primeiro dia do julgamento e já a expectativa para amanhã, e já a gente fala sobre a repercussão no Congresso Nacional. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho, vou chamar já os nossos comentaristas, Notícia e Opinião aqui no Jornal Jovem Pan, Dora Kramer no nosso telão e o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Você que já acompanhou inúmeros julgamentos, a gente falava muito sobre o julgamento do Mensalão, o Petrolão, e agora nós temos esse julgamento que, claro, chama a atenção de todo mundo. E eu pergunto para você o seguinte: quais recados que os ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes e também o procurador Paulo Gonet, mandaram nesse caso, nesse episódio que está sendo julgado? Dora, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, mais que o recado, eu tenho assim, uma visão resumida desse início do julgamento, né? O ministro relator e o procurador-geral estiveram afinadíssimos. Isso chama atenção, porque o procurador é acusação. É claro que o ministro Alexandre de Moraes está ali para fazer juízo, então não é impróprio que ele antecipe. Ele praticamente antecipou nesse relatório o voto dele, mas eu estava falando da afinação dos dois, ministro relator e procurador. Eles mostraram ali, ou procuraram demonstrar, que houve a tentativa de golpe. E tentativa de golpe é crime pela nossa legislação. E nessa frase que a Janaína destacou, do procurador Paulo Gonet, ela contém esse entendimento, quando ele diz, quando se convoca, o presidente da República convoca uma reunião para tratar do golpe, o golpe está em execução. Agora, as defesas fizeram exatamente o contrário, tentaram
não reconheceram que houve, sim, isso é algo que chama atenção, que houve essa tentativa, mas cada um dos advogados dizendo que o seu cliente não tinha nada a ver com isso. E também procurando dizer que os fatos relatados pela acusação eram atos isolados, pensamentos, cogitações, que aquilo não passou de ideia improvisada. Agora, é muita gente pensando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, tentaram também a defesa, claro, como vem fazendo desde o início, desqualificar o delator. Vai ser um pouco difícil, porque a narrativa, o relato da acusação, ele se baseia, ele mostra um conjunto, um cenário que é muito mais amplo do que aquilo que disse o Mauro Cid. Então, amanhã eu acho que essa será a linha de defesa também, assim, na essência, né? Que serão adotados a linha de defesa que será adotada pelos 4 que faltam e que chamam mais atenção: o ex-presidente Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Braga Neto. Nelson Kobayashi, a fala do procurador Gonê, que até a Dora se referiu, a gente ouviu na participação da Janaína, que teve mais repercussão no começo do julgamento. Depois nós tivemos outras repercussões com as falas dos advogados, como a tentativa de que a delação de Mauro Cid fosse desqualificada. O seu olhar da justiça para esse primeiro dia do julgamento. Bem-vindo, Koba. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Sobre essa fala em específico do Procurador-Geral da República, que pretende colocar aquela reunião entre o ex-presidente e os comandantes das forças como já um dos atos executórios, é naturalmente o Procurador-Geral da República tentando fazer com que haja ali uma mudança de fase. Da fase da preparação para a fase da execução, o que é necessário, tecnicamente necessário, para que haja o início do que se tem por tentativa, conceitualmente falando, dentro do direito penal. Só que não basta ter o início dos atos executórios se essa for uma verdade admitida pelos ministros quando do início do julgamento. É necessário que a tentativa tenha se interrompido por circunstâncias alheias à vontade daquele que está praticando aquele ato, o que neste momento, no julgamento, não tem nenhuma prova de que tenha sido por circunstâncias alheias à vontade. Ou seja, ainda que tenha dado início aos atos executórios, se esse for o entendimento, a defesa pode sustentar que houve ali uma desistência voluntária, ou seja, deixa de responder por aquele crime que se iniciou os atos executórios e responde simplesmente pelos anteriores. A defesa aposta, inclusive, na possibilidade do ex-presidente mudar os comandantes das forças que não aderiram àquele plano. Era uma possibilidade, era uma prerrogativa do presidente. Quando ele não muda os comandantes para outros agentes que pudessem aderir ao plano, ele simplesmente teria desistido e, portanto, a tese jurídica da tentativa teria caído por terra e haveria ali, portanto, a desistência voluntária. Essa pode ser uma das apostas da defesa no julgamento que segue amanhã.